Eu quero, dentro desse processo que nós vamos começar, que vai ser introduzido no processo de transformação, metanoia, dar o título dessa primeira ministração, da nossa primeira mensagem: somos salvos, libertos e curados em Jesus Cristo. Diga: eu fui salvo, liberto e curado em Jesus Cristo. Diga para a pessoa pertinho de você, diga: nós fomos salvos, libertos e curados em Jesus Cristo. Agora levanta a tua mão em direção ao teu irmão, diga: você já foi salvo, liberto e curado em Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu quero ler como base de hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18, que está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, ele estava na sinagoga, foi dado o rolo, a Bíblia para ele ler, e caiu exatamente no texto do Isaías 61, e ele disse, lendo essa palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, preste atenção, liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos e libertar oprimidos. Interessante que ele fala proclamar liberdade aos presos e libertar oprimido, liberdade e libertar, e proclamar o ano da graça do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela tua palavra e te louvamos pela tua santa presença. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos, porque até aqui, Senhor, fomos visitados poderosamente. Mas agora nós queremos ouvir a voz do teu Santo Espírito. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, a revelação, e fala conosco. E mais uma vez, humildemente eu te peço, me usa como um canal nas tuas mãos, para que Deus, o Senhor, fale através da minha vida, e que essa mensagem venha produzir transformação sobre a vida de cada um dos meus irmãos, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, se você conhece um pouquinho a Bíblia, você sabe que todos os dias o Senhor, quando fez Adão, ele visitava Adão ali no jardim chamado Éden, o jardim das delícias. Todos os dias Deus o visitava. Isso não é sem propósito, isso tem um significado. Significa, irmão, que Deus é um Deus de relacionamentos. Se eu vou na casa de alguém todo dia, é porque eu gosto daquela pessoa, e mais, porque eu quero estar perto daquela pessoa. E se eu vou na casa dela todo dia, é porque eu quero intimidade com ela, eu quero me relacionar com ela. Então eu e você nascemos para um relacionamento com Deus. Nós fomos criados para um relacionamento com o Senhor, um relacionamento de comunhão. Agora, você sabe, irmão, e já te ensinei aqui, que o pecado separou o homem de Deus. Deus, ele colocou o homem no jardim e disse: de tudo aqui, de todas as plantas você pode comer, de todas as árvores você pode comer. Era Deus fazendo um cardápio, né? Diversificado, come um pouquinho disso, come um pouquinho daquilo. Mas o Senhor foi claro dizendo: dessa árvore da ciência do bem e do mal não coma, porque do dia que dela comer, certamente morrerás. E irmão, você sabe que o homem comeu, a mulher comeu, o homem comeu, e os dois pecaram. Em Romanos capítulo 3, 23, o apóstolo Paulo fala sobre isso de uma forma muito clara, dizendo: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, foram retirados da glória de Deus. Já te ensinei que glória na Bíblia significa presença. Quando a Bíblia fala glória, é a presença. Então todas as vezes que você lê na Bíblia glória de Deus, é presença de Deus.
Na prática, porque todos pecaram, foram destituídos da presença de Deus. Nós tínhamos em Adão a presença de Deus, e o homem acabou perdendo. E eu não peco porque eu quero, mas porque eu recebi a natureza caída humana de Adão, e como reflexo, eu sou um pecador, e todos somos pecadores. Todas as pessoas que nascem, já nascem desconectadas de Deus, por causa do pecado de Adão, e nós precisamos ser reconciliados, através da obra e do plano do Senhor, e de salvação em Cristo Jesus. Irmãos, em Romanos 6,23, Paulo diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6,23. A nossa vida está em Cristo Jesus. Nós recebemos como sentença a morte, o pecado que me levaria à morte, mas a minha vida está em Cristo Jesus. A sua vida está em Cristo Jesus. Paulo, ele disse que todos pecaram, e eu recebi como herança o pecado e a morte. Só que João 17,3 está escrito assim: e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é uma oração de Jesus, dizendo: Pai, que eles conheçam o Senhor como Deus, o único Deus verdadeiro. Levanta a tua mão ao céu e diga: só o Senhor é Deus. Se você crê, diga: só o Senhor é Deus. Então, que todos te conheçam, Pai, como Deus, e a Jesus Cristo, o enviado, o ungido, a quem o Senhor enviou. A vida verdadeira, a nossa vida verdadeira e a nossa nova vida está nele, em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu creio que Deus está fazendo tudo novo na sua vida, em nome de Jesus. Quando Jesus ele morreu, ele tinha um propósito de nos salvar, nos resgatar, nos tirar da morte eterna e nos trazer para a vida eterna. Esse era o propósito do Pai. Em 1 Pedro 3,18 está escrito assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Em Mateus 18,11 está escrito: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que é que se havia perdido? A partir de Adão, todos os descendentes de Adão, todos pecaram, separados estão da presença de Deus. Só em Jesus Cristo existe salvação. Pode parecer simples, porque você já conhece esse evangelho, mas ele é poderoso. O evangelho é simples, mas poderoso. Só em Jesus Cristo há salvação. Só em Jesus Cristo há salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Em Atos capítulo 4, verso 12, Pedro ele cita uma palavra dizendo: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu sou salvo por Jesus Cristo. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Diga para quem está ao teu lado: só Jesus Cristo é o Salvador. Se você crê, diga para o irmão do outro lado também: só Jesus Cristo é o Salvador. Só há um nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos.
palavra salvação, que foi escrita no grego, ela tem uma amplitude maior do que nós pensamos, porque quando falamos de salvação, nós já entendemos, falamos de vida eterna, tá? Essa é uma parte. Salvação significa sozo, do grego sozo. Salvação vem da palavra grega sozo. Diga sozo. Sozo, que significa salvação. Mas também não é só salvação. Salvação, libertação e cura. O que é sozo? Salvação, libertação e cura. Faz comigo com o dedinho. O que é sozo? Salvação, libertação e cura. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas de acordo com a palavra no original, não é só Salvador. Ele também é o meu libertador. E Ele também é o meu curador. Você quer falar que Ele é médico? Pode falar o que você quiser, mas eu vou usar curador. Fala comigo, Jesus Cristo é o meu Salvador, meu libertador e o meu curador. Levanta uma mão ao céu se você crê, diga: em Cristo Jesus, eu já fui salvo, liberto e curado. Fala de novo: em Cristo Jesus, eu já fui salvo, liberto e curado. Olha para mim. Salvação ou salvo acontece primeiro dentro de mim, no meu ser espiritual. Eu possuo um ser espiritual eterno, mas que por causa da queda adâmica me levou à morte. Então espiritualmente todos nós estávamos mortos. A salvação é ter vida primeiro no espírito. Quando a Bíblia fala de salvação, mostra para o ser eterno, que é o ser espiritual. Então, salvação fala em meu espírito, acontece primeiro dentro de mim, na minha nova natureza em Cristo Jesus. Agora, quando a Bíblia fala de libertação, ela vai acontecer na sua mente, na sua alma. Na Bíblia, alma e mente é a mesma coisa. A sua alma estão os seus pensamentos conscientes, seu subconsciente, e o que você pensa, você sente. Então também estão os seus sentimentos. Isso faz parte do seu ser, alma. A sua mente é a sua alma. E a sua alma, quando se encontra com Jesus, entra por um processo chamado transformação. Ela também aconteceu no seu espírito, mas foi rápido. Você estava morto, recebeu vida em Cristo Jesus. Agora, o processo da mente não é na hora. Tem coisas que Deus faz imediatamente. Tem coisas que Deus faz em um processo. E no caso da mente, da alma, é um processo da libertação que vai acontecendo na minha mente e em áreas da minha vida. A libertação acontece na minha mente e também em áreas da minha vida. Salvação é para o meu espírito, libertação acontece na minha mente e em áreas da minha vida, e a cura, tanto física quanto emocional, ela pode ser instantânea e progressiva para o tempo da terra. Foi ali que Isaías, no capítulo 53, ele disse que certamente Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. Doenças do corpo, enfermidade da alma. Doença do corpo, enfermidade emocional. Ele levou também as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E o castigo que nos dá a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas, nós já fomos sarados. Agora, irmão, isso é no tempo da terra, quando eu falo de cura. Porque ainda que eu seja curado, esse corpo ainda está suscetível, porque ele ainda é corruptível. Eu não sei se você lembra de um irmão chamado Lázaro. Lembra do irmão Lázaro? Você sabia que o Lázaro morreu? Ficou doente. Jesus demorou para chegar.
era amigo, mas demorou para chegar. E quando chegou, Lázaro já tinha morrido, já fazia 4 dias. Isso foi para contrariar, viu, irmão? Porque o judeu na religião, e aí vem a desconstrução, acreditava que durante 3 dias a alma da pessoa ficava perto do corpo dela, mas no 4º dia subia ou descia. Mas por isso que Jesus foi mostrar no 4º dia o milagre acontecendo. E aí Armando Lázaro disse: Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: creia, eu sou a ressurreição e a vida, e se alguém crê em mim, não morrerá eternamente. O que Deus está falando através de Jesus? Bom, Lázaro ressuscitou? Sim. Pega o texto para você ver. Você vai ver no capítulo que fala, eu não vou me lembrar aqui porque eu não anotei, tá? Mas eu já preguei sobre isso. Você vai ver, queridos, Lázaro ressuscita, é uma festa, todo mundo fica sabendo. 2 capítulos depois, tem um levante da religião querendo matar Lázaro por ter ressuscitado. Dá para entender o homem? Eles queriam matar o Lázaro porque o Lázaro ressuscitou. O que significa isso? Que Lázaro, naquela condição, voltou não imortal, mortal, porque Lázaro morreu de novo. Então tem gente que morreu 2 vezes, né? É o caso do irmão Lázaro. Acho que ele falou: estava bom onde eu estava, né? Estava lá desfrutando a graça do Pai já. Voltei. Agora que eu voltei, eu vou desfrutar mais um pouquinho. Mas morreu. Então, irmão, isso significa que eu posso ser curado tanto fisicamente como emocionalmente em Cristo Jesus, sabendo que mesmo assim ainda estou numa casa. Eu visto uma roupa, mas eu não sou essa roupa. O meu corpo é a roupa que eu visto. E ó, irmão, eu não sei, cada vez que eu olho parece que está caindo um botão da roupa. Essa roupa está ficando mais com uns furinhos, né? Mas está aí, vamos preservar ela. Você lava ela, deixa bonitinha, você usa, vai continuando usando. Mas vai chegar um dia que você vai falar: essa roupa não presta mais, preciso comprar uma roupa nova. E Jesus vai dar para você uma roupa nova, um corpo glorificado. 1 Coríntios 15:53 diz: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Irmão, quando o Senhor fez você e eu, Ele estava pensando na salvação completa, de espírito, alma e corpo, porque é assim que nós somos. Nós somos seres que a teologia chama de tricotômicos. Tricotômicos, ou tricotomia. Nós somos 3. Eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma e eu estou habitando dentro de um corpo. Eu não sou só o corpo, eu sou 3. Diga: eu sou um ser espiritual, possuo uma alma e habito dentro de um corpo. Vamos lá de novo. Eu sou um ser espiritual, possuo uma alma, habito dentro de um corpo. O corpo é essa roupa, viu, irmão? Mas eu não sou a roupa, eu sou os 3. Paulo disse isso em 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus de paz os santifique em tudo, que todo o seu espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Quero que você diga de novo: eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui curado em Cristo Jesus. Fala por mão do teu lado, do seu lado aí, da esquerda e da direita: nós fomos salvos, libertos e curados em Cristo Jesus. Agora, irmão, servimos um Deus que é atemporal. Nós temos tempo, Deus não. Se nós pensarmos numa linha de tempo, Deus não está nela.
porque Deus é eterno. Ele é o mesmo ontem, e a eternidade está lá ontem, hoje, e de eternidade em eternidade Ele é o mesmo, Ele é Deus. O nosso Deus é eterno. E a obra completa, presta atenção no que eu vou te dizer, a obra completa de Jesus, de salvação, libertação e cura, já aconteceu para Deus. Já aconteceu. Porque Deus, Ele não vê o desfile de baixo, Ele vê do alto. E quem vê o desfile do alto, não vê uma parte, vê o desfile inteiro. Ele já viu você salvo, Ele já viu você liberto, e Ele já viu você curado, e Ele já viu você no seu novo corpo. Agora, o que é real para Deus precisa se tornar real para mim. Isso vai acontecer à medida que eu creio e pela fé eu me aproprio. À medida que eu creio e me aproprio, há um termo que as pessoas usam dentro do contexto evangélico, que é eu tomo posse. É a mesma coisa, me aproprio, eu tomo posse. À medida que eu creio e eu tomo posse, vai se tornando real na minha vida o que já é real para Deus. Isso significa, irmão, que eu vou vivendo um processo primeiro de salvação e depois de transformação. Esse é o propósito de Deus, transformar você à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. O Espírito Santo está trabalhando em você para transformar você à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Para isso, irmão, eu preciso primeiro ser salvo e entro para a fila da transformação. Primeiro eu sou salvo e entro para o processo da transformação. Paulo disse em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, à medida que eu vou me transformando e renovando a minha mente, eu vou experimentando e comprovando, eu vou tomando posse da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aquilo que é real para Deus vai se tornando real para a minha realidade, a realidade do meu dia a dia. Irmão, tanto a salvação quanto a transformação vem do encontro com Jesus Cristo. Paulo, ele era religioso e cria em Deus, mas não cria em Jesus. Ele perseguia quem cria em Jesus por causa do que ele acreditava. Até que no encontro com Jesus houve uma revelação de que tudo que ele acreditava precisava ser transformado, e ele fica cego durante 3 dias, e aí ele começa um processo de transformação, de desconstruir padrões que ele tinha aprendido dentro da religião, para realmente viver a liberdade em Cristo Jesus. De perseguidor se tornou servo de Jesus. Eu quero falar desses processos, irmãos. Salvação, ela acontece quando, pela fé, os meus olhos são abertos e eu vejo na cruz os meus pecados perdoados. Quantos creem que na cruz o Senhor Jesus levou todos os seus pecados? Acho que você está em dúvida. Quantos creem que na cruz Jesus levou todos os seus pecados? Então a primeira coisa é essa: eu tenho que enxergar na cruz que eu sou pecador, mas os meus pecados do passado, do presente e do futuro foram levados em Cristo Jesus. Isso não me autoriza a pecar, só bota você na realidade de que você pode pecar. João disse: filhinho, rogo-vos que não pequeis, mas se você pecar, quer dizer, pode acontecer que você peque. Você tem um advogado junto ao Pai que intercede por você. Então salvação mostra para você que na cruz os pecados que você recebeu de Adão foram levados em
Cristo Jesus. Então salvação acontece quando eu vejo os meus pecados perdoados na cruz de Jesus. Tem uma canção, eu não sei se vou lembrar a nota dela. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ó, você é velho igual eu na igreja, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Levanta a tua mão. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. E agora me alegro em tua luz. Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então a salvação é quando eu vejo na cruz o perdão de todos os meus pecados. Agora, a transformação acontece através da revelação da palavra de Jesus. O encontro produz nova vida, mas novidade de vida só se vive através da revelação da palavra. Vou falar de um jeito mais facinho. Vida nova acontece quando você encontra com Jesus. Mudança de vida quando você lê a Bíblia e a palavra é revelada para você. Aí é transformação. É por isso, irmão, que tem gente que aceita Jesus e vive a mesma vida. Por quê? Porque ela recebeu a salvação, mas não entrou num processo de transformação, que é o que Deus quer. E a transformação só acontece através da palavra. A Bíblia diz: erreis em não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Por isso, irmão, que Jesus ele disse assim: vocês já estão limpos. Mas o que limpa uma pessoa? Aí Jesus fala: estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Estão limpos pela palavra que tenho falado. Uma pessoa, ela pode receber Jesus na hora e não mudar o seu comportamento, mas ela já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas ela continua mentindo, por exemplo. Ela continua adulterando. Pastor, uma pessoa que aceitou Jesus tem que parar de adulterar. Tem, mas todas param? Não. Ela aceitou Jesus e ela ainda continua fumando. Então ela não tem Jesus porque ela fuma. Não, ela tem Jesus, porque ela recebeu a salvação e o Salvador. O que ela não recebeu é liberdade, transformação. Por quê? Porque a transformação, ela vem pela palavra. Quanto mais exposto à palavra eu sou, mais transformado eu fico. Quantos estão entendendo? Irmão, só tem liberdade quem tem um libertador. Conta para o teu irmão: só tem liberdade quem tem o libertador. Fala para o irmão do outro lado: sem o libertador não tem liberdade. Eu sou salvo e liberto através de Jesus Cristo. Quem é que me salvou? Jesus. E quem vai me libertar? Jesus também. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 11.
verso 21, por favor. Lucas 11, 21, está escrito assim, eu estou lendo na NVI: quando um homem forte, ele é forte e está bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Jesus está ensinando um princípio de batalha espiritual aqui. Então vamos analisar esse texto com um pensamento bíblico, à luz da Bíblia. Quando um homem forte, e quem que é esse homem forte que Jesus está falando, que ele está bem armado? O diabo. Quando esse homem forte, bem armado, guarda a sua casa, e qual é a casa? A morada dele, o corpo de uma pessoa, a vida daquela pessoa. Então quando o diabo é o homem forte, bem armado, guarda a vida de uma pessoa, tudo que ela tem, ele controla, ele governa. Saúde, casamento, finança, emoções, tudo ele que quer controlar, porque agora ele está lá naquele lugar, que ele acha que é dele. Mas, vindo outro mais forte, e quem que é o mais forte que o ataca e o vence? Jesus. Tira a armadura daquele que estava lá, do diabo, porque ele confiava que a armadura dele era suficiente para ele, e agora divide os despojos, porque ele vence. É tática de guerra. Quem invadisse uma nação e vencia, os despojos da guerra ficava com o vencedor. Aí Jesus fica agora com a casa e com tudo o que pertence àquela casa. Ele fica com a vida que ele resgatou e com tudo aquilo que pertence à vida do resgatado. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence a Jesus Cristo. Irmão, em Cristo está a nossa libertação verdadeira. E Jesus veio derrotar o diabo. Em 1 João 3,8 está escrito assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Ó, quem é que pratica o pecado? Aquele que é pecador, que ainda não recebeu salvação. Então aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para dar um jeito nisso, para destruir as obras do diabo. Em Cristo está a nossa libertação e também a nossa liberdade. Diga: em Jesus Cristo está a minha libertação e também a minha liberdade. Foi quando ele disse, o profeta Isaías disse, Isaías 61 verso 1: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou para curar os que estão de coração quebrantado, anunciar, ó irmão, liberdade a um cativo e libertação das trevas ao oprimido. Duas coisas diferentes, liberdade e libertação, duas coisas diferentes aqui no texto, liberdade e libertação. Quando eu recebo o libertador, eu posso também desfrutar de liberdade. Eu vou chamar isso de libertação. Não tem libertação
quem não tem o libertador. O libertador, ele liberta. E ele não só liberta, ele pode nos conduzir a um lugar de plena liberdade. Quando uma pessoa, irmão, é liberta, ela sai de uma prisão espiritual das trevas para a liberdade que ela pode possuir em Cristo Jesus. Irmão, agora entrou uma parte aí que aguenta aí, que agora vai pesar uma coisa aqui. Nós vamos entrar nessas regiões das trevas aí para você entender. O diabo é real, os demônios são reais, e eles querem prender a vida das pessoas. Os demônios são seres espirituais que não possuem corpos, mas são pessoas. Assim como eu sou também ser espiritual que tem uma alma e tem um corpo, e eu sou uma tricotomia, ele não é. Os demônios não são tricotômicos, porque eles não têm corpos. Quando ele se transforma em tricotômico? Quando ele entra dentro de um corpo. Mas ele é uma pessoa. Os demônios são pessoas. E aí, irmão, entra na teologia um monte de pensamento, tá? Para falar quem e como surgiu os demônios. Tem gente que acha que é anjo caído, tem gente que acha que é isso. Bom, não é isso que eu quero falar. Mas o que eu quero falar é que eles são reais. São seres espirituais da maldade, das trevas, que não têm corpo, mas têm vontade. Irmão, sabe quando você tem, por exemplo, me deu uma vontade de dormir. Então, isso é vontade. Me deu uma vontade de passear. Vontade. Me deu uma vontade de chupar sorvete. Vontade. Assim, eles têm também vontade, desejos, e eles têm também gosto. Essa semana eu tomei um cafezinho, eu postei, fiquei impressionado, porque eu postei ali no meu Instagram, no story do Instagram, e eu, de brincadeira, escrevi: tem mais alguém que gosta de café? 100 irmãos botaram assim lá, e 9 disseram que não gostam, que tem gente que não gosta de café. Então, irmão, eu estou falando que o diabo gosta de café, eu estou falando que os demônios têm vontades, mas para expressar, para manifestar os desejos deles, usam corpos de pessoas. E aí tem duas formas para agir. Os demônios na vida de quem não se entregou a Jesus agem como dominadores. É o valente que tem aquela casa e acha que é dele. Isso é para quem não entrega a vida a Jesus. Agem com uma possessão, tomam posse total do espírito, da alma e do corpo daquela pessoa. E ele age como dominador. Então, se essa pessoa, ela não teve um encontro com Jesus, não abriu os olhos, ela não tem um salvador, não entrou o libertador dentro dela, ela ainda é escrava do diabo. Ainda que ela não saiba, ainda é. Nós éramos também. Então, na vida do descrente, Paulo disse em 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era, Deus com letra minúscula, viu? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. O que o diabo faz na vida do descrente? Cega ele para ele não vir na igreja, cega ele para ele não querer ouvir sobre Jesus, cega ele na religiosidade, cega ele mostrando falsos deuses, cega ele para que ele não creia em Deus, para que ele não tenha um encontro com Jesus. Porque quando ela tem um encontro com Jesus, a vida dela é transformada, e o diabo não quer perder aquilo que ele acha que era dele. Isso é na vida do descrente. Pastor, e na vida do crente? O diabo age na vida do crente?
Irmão, olha para mim. Eu queria falar para você que não. A teologia, inclusive, fala que não. Que uma pessoa que recebe Jesus, os demônios não podem mais agir. Eu queria falar que é assim. Dentro da teoria, se ensina assim. Dentro da prática, mais de 10 anos orando e aconselhando diariamente pessoas debaixo de influência de demônios dentro das igrejas. Você já viu um crente ficar possesso? Já. Não, você está falando, pastor, já viu um crente manifestar um demônio? Já. Mas já viu alguns casos? Não, já vi muitos casos. Irmão, pensa numa maçã. O miolinho da maçã, que é aquela sementinha, é onde o Espírito Santo vai habitar. Agora, aquela parte branca da maçã são diversas áreas da nossa vida. Então, no miolinho, uma pessoa que entregou a vida para Jesus, os demônios não podem entrar lá, a não ser que ela queira e permita. Porque Deus não vai além do livre-arbítrio. Ele não fere o desejo da pessoa. Se a pessoa fala, não quero mais Jesus, quero o diabo, pronto. Mas uma pessoa pode chegar a esse ponto? Pode. Como? Ela pode, por exemplo, confessar Jesus, ir na igreja e ir na cartomante. E tem crente que faz isso? Tem. Na cigana. Eu sou crente em Jesus, mas eu ainda acendo umas velas para os outros deuses. Então, vamos trabalhar tudo isso daí ao longo dessas 7 semanas. Aí não é porque o Espírito Santo não deixou de trabalhar, ele está trabalhando, mas a pessoa abriu porta para o inimigo voltar onde um dia ele estava lá. Às vezes a pessoa nem tinha, mas por causa da realidade, da necessidade, irmão, tem gente que vai buscar em lugar que não deve estar. Eu queria falar que na vida de um crente os demônios não podem agir. Queria falar. Mas eles agem. Irmão, na vida de um crente em Jesus, os demônios podem agir não como possessão, mas como influência na mente. E ó, irmão, o que eu tenho visto de crente influenciado pela ideologia de gênero é inacreditável. Crente defendendo namoro entre homem com outro homem e entre mulher com outra mulher, e achando bonito, curtindo, dizendo isso é amor. Influência. O Deus desse século que cegou, parece que voltou a cegar de novo. Porque Jesus libertou, abriu o olho e a pessoa voltou a ficar cega. Então, na vida do crente, irmão, o diabo pode agir por influências na mente. Que é chamado de dardo inflamado do maligno. E aí, também com controles parciais em alguma área da vida, bloqueando, influenciando ou resistindo a alguma área da vida. Olha para mim, casado, todo casamento tem ajuste, todo. E assim, irmão, relacionamento, ele é uma benção, mas você é temperamental. Tem dia que você está bom, mas tem dia que você acorda que só Jesus para te amar. E glória a Deus por isso que Ele te ama. Porque tem dia que você fala, nem eu estou me suportando.
Tem dia que você tem que orar. Não é diabo sai desse corpo, é corpo sai desse diabo. Que faz mais função do que o diabo e nem tem. Então, irmão, assim, ó. Situações dentro do casamento de falta de entendimento pode ser resolvida à luz da Bíblia, com perdão, com amor. Mas toda a crise que está chegando ao divórcio é uma ação diabólica. Por pano de fundo tem um plano satânico, seja para traição, ou seja para achar que tem direito de ser feliz fora daquela realidade. Irmão, Deus abomina o divórcio. Ah, pastor, mas já me divorciei. Eu vou chegar nisso ainda, calma, só estamos começando hoje. Sim, não dá para mudar o que já passou. Então, recomeça mais direito, sabendo que você é perdoado. Só toma cuidado com o que você vai envolver, porque talvez aquela pessoa que saiu do divórcio ou está divorciada precisa ser curado primeiro, que tem uma história lá que talvez ainda não tenha sido resolvida. Mas vou chegar lá ainda, nos outros cenas do próximo capítulo, viu? Irmão, na vida do crente, ele controla tudo. Ou melhor, na vida do descrente, o diabo controla tudo. Na vida do crente, pode exercer influência ou resistência. Pastor, isso é bíblico? Sim. Efésios 4, 27 ao 29 diz: e não deis lugar ao diabo. Essa palavra é para crente. Tem crente aqui? Onde estão os crentes em Jesus Cristo aqui? Então essa palavra é para quem? Essa palavra é para quem hoje? E Deus está te dizendo o quê? Não deis lugar ao diabo. Então está dizendo que tem crente que pode dar lugar para o diabo agir, mesmo sendo crente. Não deis lugar ao diabo. O que furtava, não furta mais. Antes trabalhe, fazendo algo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4, 27 e 29. Mas tem um contexto grande aqui, eu só peguei essa partezinha. Irmão, no descrente, possessão; no crente, influência ou resistência. Tudo bem? E aí o que eu faço? Não dou lugar ao diabo, a Bíblia diz. Por quê? Porque aí quando Paulo fala isso daqui, ele vai falar de uma série de pecados. Furtar, falar palavrão, está aqui. Tem outras coisas aí. Semana que vem eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso. Porque o hábito de pecar pode se transformar em habitação de demônios. O hábito de pecar pode se transformar em habitação de demônios. Pastor, mas eu peco. Sim, peca, confessa o pecado, pede perdão ao Senhor, larga esse pecado, recebe perdão, vai viver a vida daqui para frente. Irmão, onde tem um pecado que não foi confessado e não é arrependido, é provável que haja uma prisão maligna. Eu vou falar, por exemplo, da pornografia.
Pornografia vem de Deus? Não, você está em dúvida? Você acha que Deus fez aquilo lá? A pornografia veio de Deus? Então pode se transformar em um hábito. E onde tem um hábito, pode, preste atenção, não estou dizendo que é a regra. O pode é uma probabilidade. Pode virar uma prisão de demônios ali. Eu já vi pessoas ficarem endemoniadas pelo vício na pornografia. Aí vê a pornografia, quer fazer o que viu na pornografia lá dentro do casamento. E um abismo puxa o outro. Quando viu, o casal está endemoniado. E o casamento está sendo destruído. E nasceu aonde? Não deis lugar ao diabo. Mas não é crente? É, mas o que está por trás? O que você viu? Ninguém viu. Mas o mundo espiritual vê. Porque no mundo espiritual não tem parede. Irmão, onde há um pecado que não foi confessado e arrependido, porque arrependimento na Bíblia é mudança de rota, mudança de destino. Eu estava indo para São Paulo, na Anhanguera, olhei e falei assim, puxa, a placa está Ribeirão Preto. Não, Ribeirão Preto é do outro lado, então vou fazer o retorno. Meu caminho é para São Paulo. Eu errei, mas o que eu faço? Faço um retorno e pego agora o caminho certo. Isso é arrependimento. Onde tem um pecado não confessado e não arrependido, é provável que haja uma prisão maligna e demoníaca. Mas aí o crente fica endemoniado. Nem todos os demônios manifestam no corpo da pessoa violentamente. E esse é o que é o problema. Porque tem gente que tem áreas influenciadas ou controladas pelos demônios que ele não manifesta. Porque se manifestasse, pelo menos a gente vê, liberta a pessoa. E aquele que não manifesta, o que faz? Como é que faz? Tem demônios que não manifestam violentamente, mas todos só têm uma função: roubar, matar e destruir a vida das pessoas. João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas glória a Deus, Jesus ele disse, eu vim para que você tenha vida, e tenha vida com abundância. Você vai até aplaudir Jesus, isso é maravilhoso. Faça favor aí. Irmão, o arrependimento precede a libertação. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No processo de restauração e transformação, que eu vou chamar de libertação, eu identifico qual é a raiz do problema. Eu enfrento esse problema e o adversário, na autoridade do nome de Jesus, e eu saio desse cativeiro, eu saio dessa prisão. Não, eu gosto desse cativeiro. Ué, quer continuar sendo roubado, destruído? É a sua opção. Mas o que Deus tem para você é uma vida abundante. Mas você pode escolher. Irmão, olha o texto que eu li com você, de Lucas 4,18. Jesus foi claro, eu vim proclamar. Por isso que a canção que nós começamos a cantar é, canções são armas para mim. Então eu proclamo, eu não canto, eu proclamo o mundo espiritual. Jesus veio proclamar liberdade àqueles que estavam presos. Isso é salvação. Recuperação de vista aos cegos, quer dizer, vai enxergar agora aquilo que durante toda a sua vida você ficou cego pelo Deus desse século. E agora, pôr em liberdade os oprimidos.
Libertação é como abrir a porta da prisão. Liberdade é tirar a pessoa de dentro daquele cativeiro. Libertação é abrir a porta da prisão. Liberdade é tirar a pessoa de dentro daquela prisão. Nós devemos, irmãos, libertar as pessoas expulsando os demônios. Nós precisamos tirar as pessoas das suas prisões espirituais, expondo a palavra de Deus. E nós precisamos curá-las também das suas enfermidades, orando e ungindo em nome de Jesus. Essa é a função da igreja. Os sinais acompanham os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber de algo mortal não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Marcos 16, 17 e 18. E aí, irmão, os discípulos e apóstolos receberam essa palavra em Atos 8, versos 6 e 7, diz assim: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Quer dizer, quando eles viram Deus agindo, eles começaram a crer que Deus existe, confessaram Jesus, e aí entraram para o processo da transformação. O texto diz, por causa dos sinais. E quais eram os sinais que Filipe realizava? Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Irmão, a nossa luta não é natural. Nós estamos numa batalha que é espiritual. E a nossa luta não é contra pessoas. Em Efésios 6:2 está escrito: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, os dominadores das forças das trevas, as forças do mal nas regiões celestiais ou espirituais. Pastor, mas por que Deus já não resolveu tudo isso? Por que Ele não luta com o diabo? Porque o diabo é um ser criado, ele não é um Deus. Deus é soberano sobre tudo. Deus não está lutando contra o diabo. Tem um texto que fala assim, ó: quando os filhos dos homens vieram diante de Deus, né? Os filhos dos anjos, quando os anjos vieram diante de Deus, veio também Lúcifer prestar culto a Deus. Então Deus não está guerreando com ele. Agora, irmão, que tem uma batalha, sim, porque o diabo não é adversário de Deus. Ele não é Deus. Ele é uma criatura, foi criada, que caiu. Ele era um anjo que caiu. O diabo agora luta contra a igreja, o povo de Deus. Jesus venceu o diabo e nos deu autoridade sobre ele e sobre os demônios. Em Colossenses 2,15 está escrito assim: tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A nossa vitória já foi garantida por Cristo Jesus. Diga para quem está ao teu lado: a sua vitória já foi garantida por Cristo Jesus. Olha para o irmão do outro lado e diga: em Jesus Cristo está a sua libertação e a sua total liberdade. Pastor Jefferson, eu quero ser livre. Alguém aqui que diga: eu quero ser livre? Levanta a tua mão, deixa eu ver. Então eu vou te ensinar uma regrinha de bolo facinho. Primeira coisa: não tem liberdade sem o libertador. Se você não entregou a sua vida ao Senhor, tem um outro valente aí. Agora você tem que abrir a porta para o mais valente entrar e tirar aquele valente que estava lá. Isso é você quem faz. Jesus, ele disse: eis que eu estou à porta. Se alguém abrir, eu entro. E aí eu faço morada. Eu vou ceiar com essa pessoa. A gente vai comer junto. A gente vai ficar junto.
Vou visitar essa pessoa todo dia. Vou morar com ela. Irmão, para ser livre, a primeira coisa, você precisa confessar Jesus Cristo como seu Senhor. A palavra Senhor é dono. E Salvador, que é sozo. Aquele que é capaz de me dar salvação, libertação e cura. A primeira coisa é essa. Romanos 10, 9, o apóstolo Paulo diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, que Ele é o seu dono, e aqui dentro do seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, então você é salvo. A segunda é renunciar às prisões do pecado que possa ter na sua vida. Isso vem pelo conhecimento da Bíblia, conhecimento da palavra. Romanos, ou melhor, João 8,32, texto conhecido. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Por último, você se posiciona e expulsa aquele demônio que estava prendendo alguma área da sua vida. Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus. Primeiro é isso. Primeiro eu me submeto a Deus. Depois, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Olhe para mim, irmão. Só existe libertação se o libertador viver dentro do seu coração. Ele sabe dos seus pecados, mas mesmo assim Ele ama você. E na cruz do Calvário, Ele pagou o preço pelos seus pecados, só para te dar uma nova vida. E você não terá uma nova vida sem Jesus. Você precisa fazer uma confissão. Creio que Deus ressuscitou Jesus, e eu o confesso como meu Salvador. Antes de orar por você, uma oração de confronto espiritual. Eu não posso ter ninguém aqui que queira ser liberto de verdade, que não tenha ainda o libertador. É você que abre a porta para ele entrar, e é Ele que limpa você dos seus pecados. Porventura há no nosso meio alguém que nunca tenha confessado Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e que nessa manhã gostaria de fazer. Eu não vou pedir, presta atenção, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não vou pedir, porque isso também não está na Bíblia. Não vou pedir. É que eu vou repetir uma oração com você onde você está aí. Você não vai precisar vir aqui, porque essa decisão ela é pessoal. Mas se o libertador não entrar, não tem liberdade. Esse processo tem que nascer na salvação. Depois vem a transformação. É crer que você é salvo em Jesus. Primeiro é entregar sua vida a Jesus. Alguém no nosso meio que não tem certeza da salvação, se partir agora, que ó, pode uma veinha estourar e puf, acabou, já estou na eternidade, não sabe onde vai viver a eternidade. As igrejas não falam de céu e inferno hoje em dia, mas é real e é bíblico. Tem um livro só para explicar sobre céu e inferno na Bíblia, que é o Apocalipse. É real, irmão. Se você partir para a eternidade agora, você tem certeza que está salvo? Eu não estou falando que você tem certeza que está transformado, influenciado ou resistido. Estou falando primeiro salvação. Alguém no nosso meio que gostaria, onde você está aí, de fazer uma oração comigo, dizendo: Jesus,
ter vivido uma vida dentro da religião, inclusive evangélica, mas de fato, entregar minha vida nunca entreguei. Mas hoje eu quero. Alguém, levanta a tua mão para eu ver, que gostaria hoje de entregar sua vida a Jesus. Alguém que nunca tenha entregue a sua vida a Jesus, levante a tua mão se você gostaria hoje. Então eu creio que eu esteja pregando para todos os salvos. Então levanta a tua mão e agradeça pela salvação. Eu quero orar a partir de agora para quebrar domínios e prisões demoníacas na sua vida, mesmo assentado. Vou te dar a oportunidade agora, que o Espírito Santo já falou com você, de só fazer uma revisãozinha aí. Onde é que você já tinha sido liberto, estava livre? Onde é que você voltou e se viu preso de novo? Fecha seus olhos, confessa aí a Deus o seu pecado, pede perdão, olhando para a obra da cruz, sabendo que você está perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. É o seu momento. Diga aí: Senhor, é isso. O Senhor sabe, eu sei que o Senhor me ama mesmo assim, eu peço perdão. O arrependimento precede a libertação.